Olá pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado, estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. E, por algum motivo, as leis da física que funcionam aqui no Rio de Janeiro, funcionam em São Paulo, funcionam em Londres, funcionam em Natal. Não há nada na ciência que diga que as leis que funcionam aqui funcionam em outro lugar. O outro caso que é preciso ter fé na cosmovisão Tem 20 livros que foram excluídos, que fala sobre Lilith, que fala sobre um... Gente, esse debate vai ser dividido em duas partes, porque ele tem 50 minutos, então vai durar provavelmente 1h30, 2 horas. Então, nessa sexta sai a primeira parte, agora que vocês vão ver agora, e no sábado sai a segunda parte, beleza? Não perca. Hoje nós vamos assistir 25 ateus versus um cristão, vídeo do canal Foco, que saiu ontem, e as pessoas estavam surtadas, enchendo a paciência pra gente assistir. Como a Maria acabou burlando a live hoje, eu tava pensando em fazer esse vídeo gravado mesmo sozinho, então eu decidi fazer hoje esse vídeo ao vivo aqui com vocês, né? Então vamos assistir. Eu poderia fazer, na verdade, assistindo o vídeo, jogando no meu Switch e ouvindo música ao mesmo tempo que eu ouço pra refutar ele também, porque pelo que eu já vi, é os mesmos argumentos de sempre. Mesmos argumentos de sempre. Então, antes da gente começar essa live, não esquece de deixar um like no vídeo. Ah, sim, isso é importante, tá? O like no vídeo. Se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Se você tá vendo esse corte em algum outro momento que não seja esse momento que a gente tá fazendo a live. A gente tá quase batendo 40 mil inscritos. Seria muito importante a sua inscrição agora pra gente bater logo esses 40 mil. Eu queria bater até junho. Acho que não dá pra fazer em 10 dias. Acho que vai ficar meio difícil. Porém, temos o ano inteiro pra chegar lá. Desde que a gente chega nos 40 mil e tente chegar no final do ano até 50. Nossa meta é chegar até 50 mil no final do ano. É uma meta humilde. Mas se a gente chegar, eu vou ficar muito feliz. Lembrando que em junho teremos o sorteio do canal, porque a gente bateu 100 membros, né? Nós já estamos com 177 membros, então a gente pode tentar dar uma... Se a gente der uma apertadinha, a gente chega a 200 membros. Então, se vocês quiserem ser membros do canal, a partir de R$5 por mês, vocês podem nos apoiar. É muito importante, porque isso a gente sabe que é um recurso que entra mensalmente, então nos ajuda a ter uma certeza de que aquele dinheiro pelo menos está garantido, né? E nós estamos fazendo um grande sorteio, então, para comemorar esses 100 primeiros membros. Uma camiseta da Corvo Geek, um livro do Stephen King, que troca as macabras, uma caneca da Caol Porfírio, um pin da Iceberg, um caderno do Babadook, um copo da Loja Reflexiva, que é os copos Stalin, e um livro da Cadantas, O Orgasmo Santo, tá? Tem mais aqui, se a gente bater 11 membros, entra mais uma eco bag da Cápsula Shop, e nós estamos ainda pensando em outros prêmios, caso a gente desbloqueie outras pessoas. 11 membros nessa live, a gente desbloqueia mais um prêmio, tá? Isso, tendo dito isso, sejam membros então, né? Ou se vocês não querem ser membros, pelo menos like, comenta e deixa esse vídeo rodando até o final, que a entrega dele também, quanto mais vocês assistem, mais ele entrega para outras pessoas. Isso é muito importante também para a retenção do canal. Feito? Tudo certo? Meu aniversário é só em agosto, mas seria um presente, ó. Poderia ser humilde Kindle. Cara, a nossa... tudo isso aqui que a gente juntou dava pra fazer um Kindle, mas a gente vai preferir premiar várias coisas de lugares que a gente gosta, pra ajudar as pessoas que a gente... Pra premiar os nossos membros mesmo. Vários membros serem premiados, não só um, né? Mas mais adiante a gente pode pensar no Kindle também. Até porque a gente tem uma lojinha da Amazon, né? Vou dar o play então aqui e bora lá. Um cristão, ou melhor, um cristão versus 26 ateus, né? 25 mais um aqui. Seria bem prático e objetivo. Evidência. Me mostra seu Deus. Eu não gostei desse cara aqui, tá? Eu vi o único corte que eu vi foi dele e eu fiquei com... Me deu gastura. Foto, tem alguma coisa registrada em cartório. A criação do universo é uma evidência. A Bíblia em si ela é um livro montado. Veio lá da época lá do Constantino. Deixa eu só responder essa... Responder essa situação. Deixa eu só até... Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejado. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino.
uterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Olha! A gente não pode matar um bebê, gente! A gente não pode matar um bebê, gente! A gente não pode matar um bebê, gente! Eu vou ter que me controlar nessa bosta aqui. Eu tô sentindo que eu vou ter que me controlar nessa bosta aqui. Senão o corte vai ficar uma bosta. Cara, 39 segundos de vídeo. O senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre base Pressionem o foco pra colocar eu contra 25 cristãos, eu me garanto. falhas, fundamentos frágeis. Você tem a sua verdade e nós temos as nossas. Isso tem a ver com a origem do universo. Olá pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado, estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Ideia de live, um debate no TikTok contra 25 cristãos. Ou seja, um pergunte ao ateu normal, Nicolas, é isso que tu quer dizer? Um pergunte ao ateu de terça-feira? Que é literalmente o que eu faço. Ai, cara. Nossa, foi só um ali. Tá, vamos lá. Por que a Bíblia não é confiável, tá? Os relatos históricos da Bíblia não são reais. Principalmente os relatos do Antigo Testamento, tá? A gente não pode tomar como reais os relatos do Antigo Testamento. Eles são praticamente todos mitológicos, né? Principalmente se a gente contar de Adão ali até... Salomão, mais ou menos, ali. Começa a ser menos mitológico a partir de Josias, tá? Boa parte dos livros foram escritos durante o exílio da Babilônia para criar uma cultura nacional que pudesse unir Israel em torno como uma nação. Então, tudo que existia antes era mitológico, tudo que existia antes não era real. Não há evidências de Moisés no Egito, não há evidências dos hebreus sendo escravos, não há evidências de Abraão, não há evidência de Ló, não há evidência de Adão e Eva, não há evidência de um dilúvio. O dilúvio é uma falácia, tá? O dilúvio é mentira, não aconteceu, não houve 10 pragas no Egito, não tem nada dizendo isso em nenhum lugar, de nenhum arquivo histórico que possa comprovar o que a Bíblia falou. Davi, ainda há elementos que existia um rei Davi, mas esse reinado de Davi não foi como está escrito na Bíblia. E Salomão não existiu, tá? Salomão definitivamente não existiu. Até falei isso para um cristão esses dias, ele teve um treco lá na live, né? Mas realmente, não há... Então não tem como ele ser confiável para começo de conversa. Já se a gente vai pegar os relatos do Novo Testamento, eles também não são confiáveis porque eles têm um propósito que não é histórico. O propósito deles é evangelizar. Quando tu tem um livro que o propósito dele é evangelizar, os relatos dele não podem ser acurados. Ou seja, se tu vai pegar o Novo Testamento como um exemplo de factualidade histórica, tu vai ter que assumir que em algum momento teve um massacre de bebês que não foi relatado em nenhum outro contexto histórico, apenas a Bíblia relata, de Herodes no caso, que Herodes existia na época de Jesus, o que é mentira, porque Herodes morreu 4 anos antes do nascimento de Jesus, supostamente. Supostamente Jesus ter nascido, no caso, né? A gente não tem muitos registros de Jesus para ter ideia se isso aconteceu ou não. E, principalmente, os mortos terem... Eu falei dos mortos terem andado por Jerusalém? Os mortos terem andado por Jerusalém no momento da morte de Jesus também, tá? Porque diz na Bíblia que houve um terremoto, os mortos andaram por Jerusalém na época de Jesus. É mentira. Não aconteceu isso, não tem nenhum relato que comprove isso. E, obviamente, vamos para o ponto mais importante. Jesus não ressuscitou. Não há evidências da ressurreição de Jesus. Seu nome é? Beto. Prazer, Beto. Prazer. Tassos. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque na minha cabeça, qualquer um pode simplesmente escrever um livro, dizer que foi iluminado por alguma coisa e as pessoas acreditarem, né? E documentar de alguma forma, né? Eu acho que falta provas palpáveis pra gente poder dizer que a Bíblia é o livro mais confiável, né? Eu posso lhe apresentar algumas. A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, no período de 15... Falso.
Falso. séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos Pedro nunca escreveu um livro, amigo, nem Davi, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, que pastor mentiroso, cara. Pedro nunca escreveu um livro, irmão. Pedro escreveu um livro. Pedro era analfabeto. Deixa like na live, então. Deixa like que eu me acalmo. Deixa like na live que eu me acalmo. treinados da mais alta Davi também não. Davi nunca escreveu um livro. Davi ditava as coisas pro salmista escrever. Os salmistas eram cantores de Davi que escreviam pra ele as músicas. Nossa, brother, é envergadura, como é o caso de Paulo. E quando nós olhamos em 15 séculos, você tem um argumento extremamente consistente. E não só isso, um livro é confiável nos critérios... Um argumento consistente baseado em quê, irmão? Do que tu tá falando? Meu Deus do céu. Se eu tivesse ali, eu tava vomitando. Eu tava vomitando. Utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de acordo com Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, é um fato que não apenas se pretende verdadeiro, mas também é investigável. Quando ele diz que Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Existe na academia... Não há evidências da ressurreição de Jesus. Nenhuma evidência da ressurreição de Jesus. Nenhuma. Qual a evidência da ressurreição de Jesus? Não tem evidência, brother. Não tem evidência nenhuma que Jesus ressuscitou, irmão. Não mente, cara. Puta que pariu. As evidências que tem de Jesus são relatos das pessoas que estavam lá. Cadê esses relatos? Ah, não tem. Pois é, não tem, né? Pô, que coisa. A única pessoa que relata que Jesus ressuscitou, quem é? Paulo. Paulo relata que Jesus ressuscitou. Paulo viu Jesus ressuscitar? Não viu. Paulo não viu Jesus ressuscitar. Quais são os outros negócios? A tumba vazia. Que tumba? Como é que tu sabe que a tumba estava vazia, brother? Jerusalém foi completamente destruída em 70 depois de Cristo. Ninguém sabe onde é que era o túmulo de Jesus, porque foi só em 200 que Constantino vai lá e com a mulher dele diz assim, ó, aqui é o túmulo de Jesus. Foda-se. Qual é o outro? Os mártires. Os mártires, todos os apóstolos foram martirizados. Nós temos relatos históricos de 2 apóstolos que supostamente teriam existido, que é Pedro e Paulo. Esses 2 são os mais confiáveis que a gente tem, tá? E João. João não foi martirizado. Pedro supostamente morreu crucificado de cabeça para baixo. É mitologia, a gente sabe que porque não tem nenhum tipo de evidência que comprove isso. Porém, em nenhum momento disse que ele foi crucificado e que ele foi martirizado. Porque para ser martirizado, ele precisa ter sido questionado se Jesus existiu, se Jesus ressuscitou e se ele negava isso. Não há nenhum relato que ele tenha feito isso. Logo, ele foi executado. Ele pode ter sido executado por Roma, muito mais possivelmente por ter sido culpado pelo incêndio que Nero colocou em Roma e culpou os cristãos. Então, Pedro ter sido executado seria por conta disso. Correto? Beleza? Feito. Fatídico, tá? É esse o ponto. Muitas pessoas que dedicam... sim, e Paulo não viu Jesus, então não conta. Com a vida ao estudo das provas históricas da ressurreição. Então, um dos critérios importantes para a veracidade e confiabilidade das escrituras... Não há. Que mentira, cara! Meu Deus, como são mentirosos. De qualquer livro da antiguidade é se ele parece dizer a verdade. Então a Bíblia não se esconde. Não é só saber se o... Se ele parece dizer a verdade é um relato confiável, tá? Então, o relato de que Rômulus, co-criador de Roma, foi elevado aos céus parece verídico. Eu acredito nisso? Não acredito. O relato que Alexandre o Grande tinha poder de Deus é escrito por historiadores que eram confiáveis daquela época. Eu acredito nisso? Eu não acredito nisso. Por quê? Porque Alexandre o Grande não era Deus. Logo, apesar desses relatos parecerem verdade, eles não são, porque eles não fazem sentido nenhum. O texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. Isso é muito importante saber, uma pergunta muito importante. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo... André, que era verdade, disse, e essa profecia de 1 Coríntios, aonde está escrito que o Messias morreria pelos nossos pecados e ressuscitar no 3º dia? Que profecia de 1 Coríntios? Desculpa, eu não tô ligado a essa profecia. Se for em 1 Coríntios, foi depois da morte de Cristo de qualquer jeito, né?
mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanakh, no ano 90 depois de Cristo. Esse texto foi fechado e ele virou o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.686 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticos. Olha esse monte de número que não serve pra nada, tá ligado? É só pra argumento de autoridade. É só pra argumento de autoridade. Porque ele não tá... Esse monte de merda que ele tá falando não embasa bosta nenhuma. É um monte de merda embasando bosta nenhuma. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5%... 3 minutos de vídeo! 3 minutos de vídeo! Eu tô gravando essa merda 10 minutos e tenho 3 minutos de vídeo. 5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. Mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto fala a verdade, quanto no critério de dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que Não nós... serve pra nada esses números. Ele tá só citando um monte de número. Um monte de número pra tentar parecer que ele é inteligentão. Não tem absolutamente nada de argumento nisso aí. É bem coisa de advogado, né? colocarmos. Quando o senhor fala sobre não modificar a Bíblia, a gente tem como exemplo aí, um exemplo grande, é a Bíblia protestante e a Bíblia católica, né? Qual que foi o critério usado para simplesmente descartar alguns livros que tinham, que não pode modificar? A relevância não está nas pessoas, a relevância está no texto. O que nós podemos analisar é o documento que nós temos. É isso que nós estamos fazendo. Eu estou dizendo que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. A relevância está no texto. Tanto é assim que se nós encontrarmos, eu creio fortemente e veementemente que não iria... Eu já levantava a mão, ele mandava ele tomar... Ô, meu amigo! Ô, meu amigo! Porra! Isso não irá acontecer. Mas se nós Top encontrarmos, por 10 exemplo, uma perguntas bostas que conseguiram respostas piores ainda. carta escrita por Paulo, essa carta escrita por Paulo não vai ser acrescentada à Bíblia. Tem livros na Bíblia que nós não sabemos nem quem é o autor. O livro de Hebreus, por exemplo. Isso é interessante, nós não sabemos quem é o autor. Então você veja que a relevância... Então como é que tu pode dizer que é confiável se tu não sabe quem é o autor de Hebreus, brother? Se tu não sabe quem é o autor de 1ª e 2ª Pedro? Vou botar aqui porque eu acho que sim, faz sentido, né, galera? está no texto. O que eu estou colocando aqui são elementos de extrema relevância que dizem respeito ao texto, independentemente do que a pessoa pense em relação ao autor. Não é o autor que tem a garantia da confiabilidade do texto, mas é o texto em si, pelo que nós Eu amo que o brasileiro copiou de forma desavergonhada o esquema da Jubilee de fazer esse tipo de debate. analisamos hoje, pela confiabilidade que nós temos, que ele é o mesmo que foi escrito lá atrás, que nos dá essa garantia que ele é muito mais confiável do que qualquer outro livro escrito na história da humanidade. Como? Por quê? Tu não embasou nada das tuas informações, amigo. Tu não embasou nada das tuas informações. Tu jogou um monte de número, disse que é um monte de livro escrito por um monte de gente, que é mentira, porque tu citou um monte de autor que não tá na Bíblia. E tu vem dizer agora que não, mas veja bem, ó, é bem isso aí mesmo, é assim mesmo que funciona, foi assim mesmo. E jogou um monte de número que não serve pra nada. Tu não provou que o texto é confiável, tu provou que o texto é escrito por um monte de gente diferente, com um monte de ideia diferente, e que ele se contradiz o tempo todo. Se contradiz o tempo todo sem nenhuma base arqueológica ou histórica pra comprovar o que tá dizendo ali. Muito obrigado pela interação. Eles podiam ter colocado uma cadeira e umas pessoas melhorzinhas, né? Mas vamos ver, vamos confiar nos Tudo bem, outros. pastor? Como é que vai, senhora? Vai bem? Vou Vamos da bem. senhora? Flaviano, prazer. Então, o que pega na Bíblia é o seguinte: tem 20 livros que foram excluídos que fala sobre Lilith e fala sobre um Deus muito mais perverso, muito mais Vou pular, não quero ouvir isso, não quero ouvir essas tralhaladas, puta que pariu, puta Jânia, que pariu. no ano 90 depois de Cristo. Essa informação não está correta. Não houve exclusão pelo judeu. A terra do judeu foi dada em 1900, muito bem guardada. É fato. Não mas eu não ligo, tenho não que ligo, procurar pra não, poder não ver, mas eu ligo, não sei. ligo. É muito importante que a senhora traga. de E fato, outra dados. coisa, como a gente vai ter confiabilidade? Porque se você olhar agora uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, Tá, mas o cara já falou isso antes, né? cada palavra ali é tendenciosa para uma coisa. Na verdade, a palavra Isso é não verdade. tinha que ser só uma coisa só. Boa, Só boa, que se boa, você analisar boa. as duas Bíblias, tiver essa curiosidade, tem coisas escritas de uma forma que dão tendência para você entender uma coisa e da outra outra. Não devia ser uma coisa unificada, já que você falou que é do Tanakh? Por que que não é? A senhora pode ler nos originais. O Antigo Testamento é escrito em hebraico com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito... Não interessa, tá? Porque isso que ela falou é um ponto bom, tá? Isso que ela falou é um ponto bom. A interpretação que tu tira baseado no original, ela pode depender de conforme o teu próprio vontade. Tanto é que a gente tem essas palavras que são utilizadas para condenar a homossexualidade, que em algum outro momento, na tradução original do alemão,
Olha que interessante, né? Na tradução original do alemão, essa palavra que se refere à homossexualidade, na verdade, significa pedófilo. Tá? A Bíblia literalmente, explicitamente condenava pedofilia. Em 1946, os Estados Unidos, a congregação, eu acho que se eu não me engano são os batistas, tá, dos Estados Unidos, eles pegam e trocam a palavra pedófilo pela palavra homossexual. Baseado no quê? Numa interpretação. Então, ela tá correta nesse ponto. Por que será que foi trocada? Exatamente. Ela tá com a razão nesse ponto. Porque não adianta ter o original dizendo uma coisa se tu vai lá e tu interpreta como tu quer, na tradução que tu faz. E a interpretação da tradução é que é o grande problema. Porque daí a pessoa que tá traduzindo vai colocar os... Desculpa, gente, não existe tradução que não é, como é que eu posso dizer, que é imparcial. Não existe tradução imparcial. Cada pessoa vai ter um propósito na sua tradução da Bíblia. Tanto é que nós temos hoje uma Bíblia chamada EVS nos Estados Unidos, que é completamente modificada para parecer que a Bíblia submete mais a mulher do que a Bíblia já submete. E ainda faz subinterpretações de coisas que nem estão escritas. Exatamente. Então, assim, esse ponto dela é bom, tá? O primeiro da Lilith eu não gostei, mas esse ponto é bom. E eu gostei que ela... Escrito em grego. Talvez a senhora esteja falando de traduções. Não estou me referindo às traduções. Eu leio, por exemplo, nos originais. Você pode ler em hebraico, o Antigo Testamento, algumas Ele partes não em lê nos originais. Mentira que ele lê nos originais. Desculpa, eu não vou acreditar nisso aqui não, tá? hebraico e o Novo Testamento em grego. Basta aprender essas línguas, que essa sua preocupação, que é legítima. É só aprender aramaico e grego, galera. Você só precisa aprender aramaico e grego. E lembrar do contexto histórico, né? Porque se tu lê sem contexto histórico, tu também não vai funcionar muito bem, né, amigão? Não, é só aprender aramaico que tá tudo certo. Aí tu lê sem contexto histórico e foda-se. Tu traduz como tu bem entender. Essa aqui foi foda. Há eventuais erros de tradução. Os originais existem. Assim, não os originais, mas o que estava nos originais por meio das 5.686 cópias, no caso do Novo Testamento em grego, por meio das inúmeras cópias no hebraico, existe. Basta ler o original. Muito obrigado. O segundo tema é: o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. Olha que curioso, tá? O cristianismo se torna a religião oficial de Roma em que? 400 depois de Cristo, né? Avançou pro buraco, exatamente. Avançou pras trevas. Então tá, ó. Cristianismo, 400 depois de Cristo. Roma cai em 600 depois de Cristo. Mas daí o cristianismo vai pra onde? O cristianismo vai pra Constantinopla. Constantinopla cai. Mas daí o cristianismo ocupa a Europa. Daí a gente... Como é que a gente chama essa idade? Idade das trevas, né? Onde o avanço científico simplesmente estagnou, né? Loucura, né? Daí acontece a Reforma Protestante e o poder da Igreja Católica, né? Some. O que acontece depois da Reforma Luterana? O Iluminismo, né? O que é o Iluminismo? É o avanço científico. E aí, de 500, vamos pegar aqui, ó. Vou ser generoso, tá? 500, 1500. De 1500 a 1800, a gente dá um pulo gigantesco tecnológico. A igreja enfraquece mais, com a Revolução Industrial principalmente. A igreja enfraquecendo, nos últimos 2 séculos, ela enfraqueceu mais do que ela já jamais tinha sido enfraquecida desde que ela se tornou a principal igreja de Roma. E a gente tem simplesmente o maior boom tecnológico da história da humanidade. Mas foi o cristianismo, galera. Foi o cristianismo, tá? Confia. Nome Cristiano. Agora, alguma coisa está errada porque o nome do irmão é Cristiano. Bom, eu discordo absolutamente pelo fato de que eu não acho que o cristianismo seja responsável pelo avanço da humanidade, muito pelo contrário. Existe algo de retrógrado nesse sentido. Eu confio muito na ciência, na verdade. De acordo com a nossa conversa, qual a narrativa que o senhor teria em relação a esse processo de desenvolvimento da humanidade em cima do cristianismo? Se o senhor quiser falar em relação à ciência, nós podemos falar em relação à ciência, ou talvez em outras áreas. Mas só em relação à ciência, para o senhor ter uma ideia, a ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. As maiores e melhores universidades do mundo
Sabe também o que acontece nesses países de maioria cristã? O aumento da corrupção. Os países mais cristãos são os países mais corruptos. Será que a gente pode fazer a mesma comparação? A gente também pode dizer... E aí tu vê a China, né, cara? Nossa, a ciência na China, né, tá morta, não existe. Na China, os caras estão com 2 pedaços de pedra pra fazer fogo, assim, ó. Porque lá não tem cristão, né? Então eles estão fazendo fogo com 2 pedras aqui, ó. A gente também pode dizer que a população carcerária maior é cristã. A gente também pode dizer que o avanço do cristianismo fez com que os nossos pênis ficassem menores. Isso também pode ser uma curva que a gente pode fazer de comparativa, né? Tudo isso a gente pode comparar. Comparar, a gente pode comparar qualquer coisa. Né? O pessoal fala que, por exemplo, a morte da Lady Diana influenciou diretamente no aumento de divórcios no mundo, né? Faz sentido, né? Faz bastante sentido, né? Não existe Oriente pra esse povo. Cara, isso foi muito bom, porque a gente tava discutindo exatamente isso no Pergunte ao Ateu, e o cristão veio e meteu essa, né? E aí eu disse assim, tá, e a China? A China era um império fortíssimo naquela época. E o cara... virou um peixe. Mundo foram iniciadas como escolas de discípulos cristãos. Eu vou citar alguns exemplos: Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Se eu tenho uma ideia, o lema Uau! original da Universidade de Harvard, que Cambridge, Oxford, Harvard. a maior Yale. e melhor universidade do mundo é verdade para Cristo e a Igreja. Então, a ciência se desenvolve também diante de uma perspectiva, de um pano de fundo filosófico que é judaico-cristão. Qual é o pano de fundo filosófico da possibilidade de desenvolvimento da ciência? É que a empreitada científica, que é o intuito Universidade de Coimbra, essa não é boa, não. Mas a universidade ali, como é que é? Como é que é aquela que o... Tem uma que fazia AD aí que é muito boa, esqueci o nome. A Anhanguera, essa é boa. Não citaram ela. de encontrar padrões de inteligência no mundo. Então, isso é engraçado, né? A Fada falou uma verdade aqui, né? Eles odeiam, eles são anti-intelectuais hoje. O crente hoje, ele é anti-intelectual, né? Ele é anti-intelectual. Então, eles quererem dizer que eles fundaram as universidades sendo que eles são anti-intelectuais é muito engraçado, eu acho. Pressupõe que o mundo é organizado inteligentemente e, portanto, por uma mente inteligente. Isso é da ciência, mas nós podemos falar em vários avanços em outras áreas também, se o senhor quiser. Mas eu não consigo associar ciência e cristianismo. Para mim, cristianismo é algo que se tornou durante o tempo algo muito enfraquecido de acordo com a postura de variadas plataformas que a igreja veio se transformando no decorrer dos anos. A ciência é exata. Então, consequentemente, quando você fala em Harvard, pode ser Deixem like aí, galera, por favor. Deixem like na live. Tem 92 pessoas assistindo e tem só 53 likes. Puta que pariu, hein? sensacional, mas quem me garante que o diretor seja cristão, ele queira impor essa natureza cristã dentro de uma faculdade? O que eu não acho muito interessante quando você vai num tribunal e tem Jesus crucificado. Tem pessoas neutras ali. Eu particularmente, eu tenho outras questões de religião como o budismo. Aquilo pra mim é muito fora do que eu penso em relação à neutralidade de um local assim que você está julgando com pessoas inteligentes. Tem um advogado, tem um réu, tem um advogado de defesa, tem de acusação, etc. Então assim, existe uma tendência, na verdade existe uma atitude Sim, ficar citando as universidades conta como argumento de autoridade. tendenciosa em relação à sociedade para nos impor o cristianismo. Não é o que me parece nós analisarmos as evidências. As universidades públicas hoje, você pode fazer qualquer manifestação religiosa sem muito problema, mas se for fazer alguma manifestação do ponto de vista cristão, haverá dificuldades a serem enfrentadas. Mesmo que nós vivamos em um país que é... Quando é que alguma atividade cristã em algum lugar deu algum problema aqui no Brasil? Eu gostaria só de saber, quando algum evento cristão teve alguma dificuldade para ser feito em algum lugar? em sua grande maioria, cristão. Nós temos aqui nas universidades, que foi por onde o senhor começou falando, uma predominância anticristã. Isso é dado. E digo mais, o Isso é dado. Qual é o dado? Dado a bunda, eu acho, porque não tem nenhum dado sobre isso. Estado laico é uma conquista do cristianismo. Isso tem o dado cu.
Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que o homem deveria ser livre para ensinar por qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então, o infanticídio, enaltecimento do tratamento da mulher, se você quiser, Jesus Cristo, quando trata com a mulher samaritana, enaltece a condição da mulher. Interessante quando o senhor fala em mulher, por exemplo. Faz parte realmente do desenvolvimento da humanidade? Porque a igreja, ela força o não uso da camisinha, que é algo absurdamente necessário. Se tiver um estupro, Mas é a católica, galera. Não somos nós. É a católica, galera. por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. Desenvolvimento tem na sociedade em relação a isso. Eu acho que é um retrógrado completo. Não há nada nas escrituras que nos digam que nós devemos forçar uma família a ficar com uma criança. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê. Mentira! Não há registro na Bíblia de que não pode matar um bebê na barriga da mãe. Oséias diz que como é que Oséias fala? É Deus e Deus abrirá a barriga das grávidas. Ele fala literalmente isso. Deus vai abrir a barriga das grávidas à espada. Tem isso. Nós temos chá de aborto para as mulheres, para os homens que acharem que a mulher dele tá traindo eles. Eles vão lá no sacerdote. Eles não precisam ter prova nenhuma. Eles só precisam dizer assim, ó, eu acho que a minha mulher me traiu. Ela vai tomar um chá abortivo. Se ela abortar, ela tava em pecado e ela vai ser apedrejada e morrer. Bíblia apoiando o aborto. Deus vai lá e pega uma criança, filho de Davi, recém-nascido. Nasceu o bebê, Deus mata o bebê por culpa do negócio de Davi. Onde? Mais importante que isso, tá? Dentro da lei judaica, instituída por Deus, diz que se um homem bater numa mulher grávida e ela morrer, o homem morre. Se o homem bater numa mulher grávida, ela sobreviver, mas o bebê morrer, ele paga uma multa. Por que ele paga uma multa se morreu uma vida? Porque eles não consideravam o bebê na barriga uma vida. Logo, onde a Bíblia diz que você tem que proteger uma vida intrauterina? Oséias 13,16, corte a barriga das grávidas no meio. Exatamente. Onde a Bíblia diz que você tem que proteger uma vida intrauterina? A Bíblia nunca disse isso. Tanto é que hoje Israel aprova o aborto. Os versículos que eles vão utilizar é um salmo que diz que Deus já me via desde o ventre da minha mãe, o que não quer provar nada. Essa defesa só começou no começo do século XX, quando se descobriu que espermatozoides fecundam óvulo, porque até então não se sabia disso. E tamo aí, né? Feijoada. Intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Essa é a grande questão. Ter o filho e Cadê o versículo que embasa isso? Não tem. Mentiroso. dar para adoção não é crime no Brasil. Agora, eu discordo respeitosamente do senhor dizer que a igreja força. A igreja não força ninguém. A igreja força a criança a ficar. Quer saber como? Olha a manifestação que teve na frente de um hospital em 2020. Eu vou pegar isso aqui, tá? Manifestação Menina Damares. Não tá aqui o vídeo, cara. Eu achei sem querer o vídeo ontem. Eu tava procurando menina aborto e eu achei esse vídeo sem querer. Eu não vou achar essa merda, né? Eu sou um bosta, não vou achar essa merda. Vamos ver se eu acho aqui nas imagens. Isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ai, a igreja não obriga. A igreja não obriga as pessoas a ficarem com a criança. Menina de 12 anos conseguiu aborto legal, porque foi estuprada. O que o cristão que protege a vida intrauterina foi fazer? Foram fazer uma roda de oração na frente do hospital, que era para ser confidencial, para impedir o aborto legal que ela teve direito. Essa aqui eu acho que tinha 12, tá? Essa aqui eu acho que tinha 12. Enfim, né?
Gente, deixa like na live. Vamos tentar bater uns membros aí hoje. Vamos tentar chegar a 200 até o final do mês. O que vocês acham? Estamos em 177, faltam só mais 23 membros. A gente consegue bater os 200. E deixa like na live aí e se inscreve se você não é inscrito ainda. Já orienta, porque o valor do ser humano é intrínseco, isso graças ao que as escrituras dizem em Gênesis capítulo 1, verso 27. Inclusive, todos os sistemas de direito natural do mundo têm como base a ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia É mentira! provém da ideia judaico-cristã, Gênesis 1, 27, que o homem foi feito à imagem e semelhança do É mentira! Senhor, e, portanto, tem valor intrínseco, ele tem dignidade. Matar uma criança intrauterina é tratá-la como coisa, é extrair dela. É porque ela não é uma criança, ela é uma coisa. Porque tu tenta tirar a criança de 3 meses do barriga da mãe e jogar ela no meio da selva e ver o que acontece. Vê se ela vai sair caminhando e dizendo: ai, graças a Deus estou viva. A dignidade que é inerente a ela é fazer dela algo descartável. Mas é um fruto indesejado, correto? Olha lá o cara chamando Deus de feio. Indesejado, mas o valor da Situação Mas recorrente. o valor da vida de uma pessoa não pode estar no desejo do outro. Eu não digo que isso seja desejável ou indesejável, o que eu digo é que, mesmo que indesejável, isso não é suficiente para nós matarmos uma criança É que não indefesa. existe uma flexibilidade, então por isso que eu acho que é um subdesenvolvimento da própria atitude da igreja relacionado a comportamentos nossos. Porque o cristianismo é necessariamente a força motriz de todo o planeta Terra. É né? porque construiu a base da mais livre, mais próspera e mais importante civilização da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Em qualquer outra civilização é barbárie. Antes do cristianismo era barbárie. Cara, isso foi extremamente xenófobo, cara. Isso foi extremamente xenófobo da parte dele. Sem o cristianismo, só existia barbárie, galera. Não existia nada além do cristianismo, galera. Vocês entenderam? Vocês não entendiam isso? Vocês não sabiam disso? Era homem com potro, potro com mulher. Era só putaria, cara. Não existiu nenhum tipo de código moral antes disso, tá? Nada disso. O cristianismo é a base de tudo. Tudo. Menos 1 milhão de social credit, aham. Ai, cara, Jesus amado, cara. Porque não o Oriente poderia simplificar as necessidades da Igreja Católica e somar força. Os Orientes são Porque o coisa Oriente, o interessantíssima. Islã, está matando as mulheres, está escravizando as Ah, pra ele o Oriente é o Islã. Caralho, meu. Nossa, cara, esse cara é muito filha da puta, mano. Top 10 piores pastores da história. mulheres. Onde tem o cristianismo é que nós temos liberdade, prosperidade, que nós temos a possibilidade de sermos quem nós gostaríamos de ser. Obrigado, Cristiano. Foi um prazer, viu? Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Como é que qual o senhor? Tá, é 25 ateus, mas só vai meia dúzia, é isso? Não vai os 25. Eu tô sentindo que não vai os 25 perguntar pra ele. Tá bem. Como é o nome do senhor? Victor. Victor. Então, vamos lá. O tema diz que o cristianismo é responsável pelo avanço da sociedade, né? Eu discordo totalmente disso. Eu acho que a igreja como instituição, não como pessoas de fé, mas a igreja como instituição, ela tem um papel de grande retrocesso em toda a história da humanidade, principalmente se a gente for abordar esse tema. Na época da Idade Média, a gente sabe que a igreja, principalmente a católica, tinha essa questão de caçar as pessoas, caçar quem tinha uma opinião diferente, e isso pode até ter vindo a ocasionar perdas de grandes inovações ou até grandes pessoas, trazendo isso. Deixa eu só dizer que, em parte, eu concordo com sua observação, desculpa interrompê-lo, mas, de fato, a igreja algumas vezes não foi apenas má, mas foi perversa. Mas nós estamos falando aqui do cristianismo. Eu ia trazer isso pra agora, pros tempos que a gente vive hoje. A igreja algumas vezes, Calma, seu bosta. Cala a boca e ouve a pergunta, filha da puta. errou. Mas você concorda comigo que você É que eles pegaram 25 ateu que eles acharam na rua. Eles foram na rua, você é ateu. Vem aqui, vem, vou participar do negócio rapidinho aqui. não consegue ver A gente paga lanche. isso na pessoa de Jesus Cristo, no ensinamento de Jesus Cristo, não é interessante isso aí, mas você tem que ter razão. Porque Sim, consigo ver no ensinamento de Jesus Cristo, sim. Jesus esqueceu particularmente de falar sobre a questão do escravocrata, né? Dos escravos, né? Jesus esqueceu. hoje em dia a gente vê muitos pastores usando disso pra alimentar o preconceito das Ah, pessoas. coitado, o guri ficou pouco tempo. Gente,
né? Muito boa colocação. Victor. O terceiro tema é preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão. O ateísmo, ele pressupõe várias assertivas que é preciso ter fé. Uma delas, por exemplo, é de que, por algum motivo, as leis da física que funcionam aqui no Rio de Janeiro, funcionam em São Paulo, funcionam em Londres, funcionam em Natal. Não há nada na ciência que diga que as leis que funcionam aqui funcionam em outro lugar. O outro caso que é preciso ter fé na cosmovisão Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Pera, deixa eu voltar pra ver se eu entendi o argumento dele. funcionam aqui no Rio de Janeiro, funcionam em São Paulo. Por isso, ele são Victor. A gente vê muitos O terceiro tema é preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Eu não tinha visto o tema da pergunta. O ateísmo, ele pressupõe várias assertivas que é preciso ter fé. Uma delas, por exemplo, é de que, por algum motivo, as leis da física que funcionam aqui no Rio de Janeiro, funcionam em São Paulo, funcionam em Londres. Não, é exatamente isso que ele falou. Eu achei que eu tava viajando. Esse cara nunca ouviu falar de cálculo? Ele nunca ouviu falar de estudo científico, método científico? Ele já leu algum estudo científico na vida dele pra falar uma obscenidade dessas? Funcionam em Natal. Não há nada na ciência que diga que as leis que funcionam aqui funcionam em outro lugar. O outro caso que é preciso ter fé na cosmovisão ateísta é a de que as leis da natureza Não pode ser que ele falou isso mesmo, cara. A ciência... Não tem nada na ciência que diga que a lei da física se aplica... Não, vamos de novo. Não há nada na ciência que diga que as leis universais da física se aplicam aqui em São Paulo ou lá no Rio de Janeiro. É por causa de gente assim que no ovo vem escrito contém ovo. É por causa de gente assim que tá escrito no Alvex, não beba, né? que funcionam hoje funcionarão amanhã. Não há nada na ciência que nos garanta. Inclusive, tem até um cético chamado David Hume, que escreveu um livro, Uma Inquirição acerca do entendimento humano, que ele diz: o fato do sol nascer todos os dias não nos garante que ele nascerá amanhã. É preciso ter fé na continuidade da ciência. E é Vou tirar esse texto de contexto do filósofo cético que justifica o meu ponto de vista aqui. Pra ele, ciência é confiança, exatamente. Meu amigo, assim, ó, tá? Ciência não é uma questão de fé. Ciência é uma questão de empírica. De empírica não, uma questão empírica, né? Porque a ciência trabalha com a verificação da realidade através de método científico. Um método que permite que a gente consiga entender, chegar o mais próximo da verdade que a humanidade permite. Que a humanidade pode, através de teste, de isolar, de repetir, de reprodutibilidade, falseabilidade e o principal de tudo, que é revisão por pares, que consiste justamente em tu refazer aquele experimento e tu conseguir comprovar ele. Ou de tu pelo menos conseguir revisar os dados suficientemente bem para conseguir entender que aquilo ali é coerente, né? Então, assim, complicado. Não precisa de fé. A gente não tem fé em alguma coisa. A gente verifica os dados. Se os dados são revisados, a gente passa a entender como funciona o universo. Simples assim. Não é uma questão de fé. É pera, não é maçã, preciso ter tá? fé também na existência por acaso da vida. Você veja que a vida, por mais simples que ela possa parecer, ela é extremamente complexa. Nós temos cerca de 100 trilhões de células. Só um pouquinho.
Deixa eu abrir uma coisa aqui que eu não abro há muito tempo, porque eu acho que a gente vai bingar hoje, hein? Ó. Vamos lá. Complexidade da vida. Eu posso usar o ateu frustrado aqui. Tudo tem um criador. Ciência prova a Bíblia. A Bíblia é perfeita. Acho que tá bom. Por enquanto foi isso aí. Depois a gente volta pra ver o que mais ele fez. Trilhões de células. Mas se você pegar um organismo unicelular, como é o caso de uma ameba, por exemplo, a ameba ela não é um organismo simples. Se você pegar só o DNA dessa ameba, o DNA é um alfabeto de 4 letras, não é? A, T, C, G. Tá, vamos lá então, tá? Complexidade da vida. Brother, a ameba não começou existindo como ameba, né? A gente não tem ameba no começo, né? A gente não tem isso. A ameba, antes de ser uma ameba, ela era uma protovida que era extremamente simples, que não tinha nenhum tipo de complexidade, era apenas uma membrana, talvez, com um núcleo dentro, qualquer coisa, uma sujeira dentro. Uma protovida, um procarionte, né? Toda a ideia da origem das espécies e da seleção natural é justamente que organismos simples, através da pressão ambiental e através principalmente da reprodução desculpa, eu me perdi agora. Através da reprodução e da pressão ambiental, ela acumula características que permitem que ela sobreviva mais tempo e consiga se reproduzir. E a partir daí as coisas vão se tornando mais complexas. A ameba não nasceu com o DNA, que ele está dizendo que ela tem quatro letrinhas no negócio dela. Ela se tornou assim ao longo de milhões de anos de morrer e sobreviver. Morrer e reproduzir, até que as características acumuladas chegaram nesse ponto. Tá? Então, as coisas não começam complexas e a partir daí a gente continua vivendo. As pessoas começam simples e se tornam complexas. Nada vem complexo pronto. Simples assim. O que eu ia dizer mais? Ah, sim. Tem uma frase que eu ouvi ontem que eu achei muito boa e que eu vou usar pra sempre agora, que é assim, ó. A evolução, tá? A evolução como um todo, ela é, basicamente, a violência do acaso e a teimosia da biologia. Ou a teimosia biológica. Violência do acaso e teimosia biológica. As duas coisas que vão sempre te dizer... vão te nortear na ideia de como funciona o processo de seleção natural. Tem informação equivalente a 1000 volumes de uma enciclopédia. Na visão de mundo ateísta, você tem pressupostos que não são racionais para defender essa visão de mundo. É isso que eu quero dizer. Olha que bobagem. Olha que espantalho que ele acabou de criar. A fé do ateísmo é necessária para a manutenção da cosmovisão ateísta. É isso que eu quero dizer. E a fé, na visão de mundo cristã, meu sentir, exige a razão. O meu papel é colocar uma ideia para que nós coloquemos as ideias sobre a mesa. Né? Caio, Tassos. O senhor lembra fisicamente Tesla? Eu sempre pareço alguém. Que inclusive é um dos cientistas assim que deveriam ser mais celebrados. Eu também acho. Não é. Tesla não merecia ser mais celebrado. Eu acho incrível. É que você falou que precisa ter mais fé pra ser ateu. Eu comecei a ser ateu porque, assim, a minha avó, quando eu era criança, ela me levava pra igreja católica pra acender vela e também me levava na Umbanda. Era uma religião freestyle, entendeu? Né? E aí eu não via aquilo se materializando nas nossas vidas de alguma forma. E eu fui crescendo, eu fui começando a questionar aquilo. E eu acabei sendo muito refém do materialismo das coisas. Então, assim, eu acabo me vendo como uma pessoa que realmente não tem fé nas coisas. Eu não tenho fé em coisas. Eu vejo resultados materiais das coisas e é nisso que eu acredito. Você busca as evidências. Exato. Primeiro existe um mandamento. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. E essa carta é uma carta aberta. Não é uma carta dirigida a uma igreja específica. Porque as cartas que são dirigidas às igrejas, nós temos que entender a mensagem no contexto do problema que estava na igreja. Esse verso diz assim: santifique o Senhor e o seu coração. Aí diz: e esteja preparado para responder. Ele é doutor em educação e mestre de filosofia. Puta que pariu, hein? Que horror.
responder a qualquer um que lhes pedir a razão da sua fé. Então, o preparo do cristão para saber o porquê da fé é um mandamento das Escrituras. Então, o cristianismo pressupõe isso. E não por acaso, o apóstolo Paulo, isso está na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz que Deus se revela não apenas pela Bíblia, mas pelo universo, pelas coisas criadas. Então, o estudo do universo, o estudo da matéria que você fala, a busca pelas evidências, é um mandamento para nós cristãos. Quando você fala disso, da materialização de Deus e tal, eu acredito que para todo mundo aqui deva ser muito difícil ter essa noção, porque não é algo palpável. Então, eu já deduzo que isso venha de uma crença, e nós não conseguimos ter isso. Eu, pelo menos, não consigo de jeito nenhum. Sabe? Nós estamos juntos num ponto. Nós não vamos aderir a um modelo de mundo por ser saudável, fazer bem. Vamos aderir a um modelo de mundo se houver evidências. Sim. A busca pela verdade é o que nos move. É mentira. Mentira, porque tu já escolheu o teu lado e teu lado tá contrariando as evidências. O fato de tu fazer todo aquele espantalho no começo desse capítulo pra dizer que o ateu tem que ter fé pra acreditar na ciência porque as coisas são complexas, isso aí é basicamente tu abrindo mão de toda a evidência científica construída até hoje sobre a existência da vida na Terra, da complexidade das coisas na Terra através do processo de seleção natural, por tua crença pessoal, que é acreditar que Deus existe. É que verdade é muito, sabe, é um conceito muito amplo. Assim. Eu acho simples. É a correspondência perfeita entre o elemento linguístico e a realidade. Então, no cristianismo... Não é verdade. A verdade não é... Não existe uma verdade absoluta para começo de conversa. E ele, como doutor em filosofia, devia saber isso. Mas como ele é crente, ele ignora o pensamento filosófico, inclusive, para poder dizer que Cristo é real. No cristianismo, nós buscamos isso. E Deus não é material. Deus é imaterial. E a própria matéria aponta para uma causa imaterial. Cadê onde é que diz na Bíblia, onde é que aponta que Deus é imaterial? E se Deus é imaterial, como é que ele consegue afetar o mundo material? Não tem possibilidade de um ser extradimensional imaterial fazer isso. Eu acho que é muita abstração. Aí eu tenho que crer nesse material para eu entender o material. Eu acho que o material tá aqui na nossa frente. O material não dá informação suficiente para falar da sua própria existência. Nós temos que buscar algo fora para justificar a existência do material. Não precisamos não, isso é mentira. A cosmologia contemporânea, por exemplo. Isso foi... Não, isso é mentira. Não é verdade isso aí. Tu não precisa buscar algo fora para tu provar o material. O material, por si só, ele se comprova. Eu tenho 16 e argumento melhor que esse anel de rua. A conclusão a que chegaram os cientistas em meados do século passado, quando disseram que a matéria, o espaço e o tempo e as próprias leis da natureza vieram a existir a partir do nada. Se a matéria veio a existir a partir do nada... Não! Não, caralho! A matéria não veio a existir a partir do nada. Nada. Que a causa da matéria... Nada é um conceito filosófico. Não existe nada. Não existe nada. Se existisse nada, nada existiria. Ponto. Ah, mas se nada não é que não mas antes existia nada, existia Deus. Se existia Deus, filha da puta, não existia nada. Caralho, brother, meu Deus do céu, que argumentação mais nível quinta série. Matéria não é material, porque se material fosse, ela não teria vindo a existir, ela já existia. Então a causa que cria aquilo que... Justo, porque já existia algo antes. Essa é a resposta. Aí tu vai lá e cria toda uma outra pressuposição em vez de cair no óbvio. Já existia. Não veio do nada. Nada não existe. Porra. E nunca existiu. Fazer com que isso exista tem que ser imaterial. E um sinônimo de imaterial é espiritual. Para nós, Deus é espiritual, não é material. Eles dizem que precisava de algo surgir do nada, entre aspas e tal. Só que eu entendo que isso é parte... Não! Nossa, brother, os caras caem no argumento mais bosta que tem. Os caras dão de bandeja. Meu amigo já viu nada, tu já tocou no nada. Já pegou uma caixa cheia de nada. Como é que tu sabe que nada existe? Prova que nada existe. De uma falta de conhecimento na época, de que não sabiam certas coisas. Isso é o que se diz hoje. Se você pegar metade do século passado para trás, qualquer livro que Eu tenho a impressão que ele já foi com o Antônio Miranda em algum outro lugar.
você pegar da Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, dizia que o universo existia desde sempre. O único livro que dizia o contrário... Ainda se acredita nisso. O universo existiu desde sempre. Porque se não existe o universo, não tem nada. E se não tem nada, nada vai existir. Só que ele está confundindo a ideia de universo com a ideia de inflação de espaço e tempo. Era a Bíblia, os livros de Moisés. Em meados do século passado, por várias descobertas em ciência, se o senhor for da área de ciência, Um cristão, 25 atores e um ateu. isso a gente pode falar, segundo a lei termodinâmica, universo de expansão, com o telescópio Hubble, própria teoria da relatividade com Einstein, que é recente, mas tudo isso indicou ao universo que veio a existir e, portanto, proveniente de uma causa imaterial. Não, eu acho que aqui a gente tá na mesma página. Eu não acho que sempre existiu. Eu acho que não existe esse lance de Deus foi lá e... Enfia no teu cu! Vou pular aqui, que eu tô com raiva desse cara aqui. Sai daqui, Nikolai Tesla da Shopee. Sai daqui, Nikolai Tesla da Shopee. Demorou. Obrigado, viu? Muito obrigado. Nosso quarto tema